Fala galera, tudo bem? Galera, ó, eu sou o professor Marcelo Boaro, seu professor de exatas. O que tá rolando aqui hoje, galera? Tô gravando para você hoje Física, Enem 2018 Física. Gente, é o seguinte, no meu canal você encontra a resolução de todas as questões do Enem desde 2006 para cá, de 98 a 2006, faltam algumas ainda para eu resolver e postar no canal, mas tem praticamente todas as questões de todas as edições. 2009 para frente o Enem mudou bastante, então esse Enem com cara de vestibular que você tem hoje, ele veio de 2009 para cá, então se você pegar as playlists de 2009 para cá, você avança muito. Siga a minha dica, você quer se dar bem no Enem? Faça muitas questões do Enem, tá bom? Isso é de extrema importância, resolver bastante questão para você poder se dar bem no Enem. Torço muito pelo seu sucesso, tá legal? Então, vamos seguir aquele padrão? Eu ponho o exercício na sua tela, você lê junto comigo, aí você pausa o vídeo, você pensa um pouco, tenta, parará, depois você solta o vídeo e me vê resolver, me vê explicar aqui que eu vou além, eu não dou só as alternativas como resposta, né? A alternativa como resposta. Eu explico o conceito como um todo para você entender bem, para você ir bem na sua prova do Enem. Não só entender esse exercício, mas você ir bem na sua prova do Enem, tá bom? Vamos lá? Dá uma olhada aí na sua tela, ó. Galera, essa questão, então a questão 118, minha referência é a prova azul, tá bom? Questão 118 é minha referência à prova azul. Diz assim, ó. Alguns materiais sólidos são compostos por átomos que interagem entre si formando ligações que podem ser covalentes, iônicas ou metálicas. Beleza. A figura apresenta a energia potencial de ligação em função da distância interatômica em um sólido cristalino. Então, ó, como é que é? O gráfico da energia potencial da ligação em função da distância entre os átomos, ok? Ponto. Analisando essa figura, observa-se que, na temperatura de 0 Kelvin, a distância de equilíbrio da ligação entre os átomos, R0, corresponde ao valor mínimo de energia potencial. Acima dessa temperatura, a energia térmica fornecida aos átomos aumenta sua energia cinética e faz com que eles oscilem em torno de uma posição de equilíbrio média, círculos cheios. Você percebeu o que ele falou? E faz com que eles oscilem em torno de uma posição de equilíbrio média, que é diferente para cada temperatura. Continuando. A distância de ligação pode variar sobre toda a extensão das linhas horizontais, identificadas com o valor de temperatura T1 a T4, temperaturas crescentes. Muito bem. Então, tá aí o gráfico, né? Depois, o deslocamento observado na distância média revela o fenômeno da... Percebe, galera, que aqueles pontinhos eles estão se deslocando, não é? Eles vão se deslocando, o negócio aí não é simétrico, né? E aí ele falou, bom, isso aí caracteriza o quê? Não é? É isso que ele está falando, tá? Então pausa o vídeo, pensa um pouco que eu vou dar uma explicação bastante completa para você agora, tá? Vamos lá? Então volta aqui para a luz, ó. Galera, então esse aqui é o gráfico, não é? Ó, o gráfico é assim, ó. Ele não é um gráfico simétrico, não. Ele faz assim, ó. E vem aqui. É algo assim, ok? E aí o que ele fez, Boaro? Aí ele pegou e nos disse que a temperatura inferior aqui, ó, é a temperatura do 0 Kelvin. Tá? 0 Kelvin. E aí ele pegou e marcou algumas temperaturas. Vou pegar minha regrinha aqui. Ó, aí ele pegou e marcou algumas temperaturas ali no gráfico e fez um pontinho que foi se deslocando. Ó, então eu vou fazer aqui para você 4, né? Então, vamos lá. Aqui, por exemplo, ó, T1, T2, T3 e T4. E aí ele fez um tracejadinho aqui, ó, para o ponto inferior e disse que esse aqui vale um R0. Note que é um gráfico da energia, como ele falou, né? Estou olhando na tela do meu computador, da energia de ligação pela distância. No entanto, galera, ele destacou que esses pontinhos que estão aqui, ó, eles vão, ó, para uma temperatura T0 está aqui, mas para uma dada temperatura T1 está aqui, ó.
Para uma dada temperatura T2, se desloca um pouco para cá. Temperatura T3, um pouco mais para cá. Temperatura T4, um pouco mais para cá. E assim por diante. Percebeu? Aí ele falou, gente, analisando esse gráfico, o que você consegue justificar a partir dessa análise gráfica? O interessante disso é o seguinte, olha só. As moléculas estão em constante agitação, certo? Beleza? Quando você diminuir a temperatura, essa agitação vai diminuindo. Diminuindo, até que numa situação hipotética de um 0 Kelvin, elas estão naquela distância entre elas, que é chamada de R0. Olha só o que acontece. Quando a gente começa a esquentar, né, a aumentar a temperatura, na verdade, ao aumentar a temperatura, aumenta a agitação das moléculas, não aumenta? E aí ele disse no texto, estou relendo um trechinho que eu destaquei na hora da leitura também, ó. E faz com que elas oscilem em torno de uma posição de equilíbrio média. Por que, Boaro? Porque olha só, ao aumentar a temperatura, note, elas estão se aproximando e se afastando, elas estão oscilando. Se você aumenta a temperatura, a distância média entre elas vai aumentar. O legal, sabe o que é? É que elas se aproximam mais, só que elas se afastam muito mais, entendeu? Então olha só, tá aqui, a distância entre elas é essa, tá? Vou pegar o R0 aqui, eu vou exagerar para você entender, a distância entre elas é essa aqui é o R0. Você começa a aumentar a temperatura, ela começa a agitar, mas olha que interessante, a distância mínima diminuiu, mas a distância máxima aumentou bastante. Pensa em algo desse tipo, entendeu? A partir de um dado ponto aqui, digamos assim. Então ele começou a oscilar assim, ó. Entendeu? Bastante interessante, né? Então, você aumenta bastante a temperatura, ele se aproxima um pouco mais, mas ele se afasta muito. Isso faz com que eles fiquem, os átomos fiquem mais distantes. O que é isso, galera? Isso é dilatação, né? Dilatação, a resposta desse exercício é a letra B. É dilatação, B. Tá, e qual é o conceito de dilatação que nós usamos? Vamos lembrar? Para você saber bem, para a sua prova do Enem, a dilatação ela pode ser linear, L0, alfa, delta, teta. Quando eu tenho apenas uma barra em que a altura, a largura da barra não importa, o importante é o comprimento, porque ela tem vários metros e poucos centímetros, a gente faz análise apenas da dilatação linear. O ΔL igual a L0, alfa, delta, teta, não é? ΔL igual a L0, alfa, delta, teta. Ah, quem que é o L0, Boaro? É o tamanho inicial da barra. Quem que é o alfa, Boaro? É chamado coeficiente de dilatação linear. Quem que é o delta, teta? É a variação de temperatura. Só que, se você tiver uma placa, meus queridos, ela tem uma largura, ela tem um comprimento, ela tem uma largura que são valores próximos. A espessura é pequena próximo da largura e do comprimento, mas largura e comprimento são próximos. Então, quando você for analisar a dilatação de uma placa, você tem que pensar na área. O ΔA é igual a 0 beta vezes delta teta. Quem que é esse beta, Boaro? Esse beta é conhecido como coeficiente de dilatação superficial, porque agora eu estou analisando duas dimensões. Ah, como são duas dimensões, o beta ele vale 2 vezes alfa, né, Boaro? Isso mesmo, tá relembrando? Tá recordando? Isso pode sim cair no seu Enem. Galera, se eu estiver pensando num objeto em 3 dimensões, objeto que tem largura, altura, profundidade, né? Comprimento, largura, altura, aí eu tenho que pensar no objeto em 3 dimensões. Aí, galera, um objeto que tem 3 dimensões, eu tenho que analisar que a variação do volume é igual ao volume inicial vezes 1 gama vezes delta teta. Lembra disso? Delta V igual a V0 gama delta teta. Quem é o gama, Boaro? O gama é chamado de coeficiente de dilatação volumétrico e vai corresponder a 3 vezes o alfa, porque o alfa não é o linear, o alfa não é a dilatação de uma barra, o beta não é a dilatação de uma área, 2 dimensões, multiplico por 2. O gama não é a multiplicação em 3 dimensões, porque é um volume, então o gama vai ser 3 vezes alfa, essa é a ideia. Delta L, L0, alfa, delta teta, delta A0, beta, delta teta, delta V, V0, gama, delta teta, tá? São conceitos extremamente importantes que envolvem a dilatação, que foi o que ele cobrou nesse exercício, né, de uma forma um pouco mais elaborada, mas foi o que ele cobrou,
que pode sim voltar a cair no Enem. Resposta letra B mesmo, né? Resposta letra B dessa questão, tá bom? Galera, então, ó, gente, não esquece de dar um joinha nos vídeos, se inscreva-se no canal, dá força que você puder dar pro professor aqui, tá? Levar um ensino de alta qualidade, totalmente grátis para todo mundo. No meu canal no YouTube você tem a resolução de quase tudo de Enem, né? Como eu já falei para você. E você tem também a teoria de toda a física totalmente grátis, tá? Então eu tenho um espaço no meu site que dá acesso ao conteúdo do YouTube totalmente grátis. Eu tenho um espaço no meu site que dá acesso à plataforma, que é uma plataforma diferenciada para eu poder manter o meu trabalho diferenciado no YouTube, que é tudo grátis lá, entendeu? Tudo totalmente grátis. Então assim, esse ano eu consegui realizar meu sonho, que era fazer todo o conteúdo da física, teórico e com exercícios grátis, postar no meu canal, tá bom? Galera, não esquece da força que você puder dar, né? Quem acessa a parte grátis tem um espaço de doação lá para você poder ajudar a manter o projeto. Se você quiser pegar organização de estudo, plano de estudo, resolução de milhares de exercícios para você, tem o espaço da plataforma para você acessar também, tá bom? Galera, então é isso. Fico muito contente de poder te ajudar, tá bom? Muito obrigado, tudo de bom para você. Fica com Deus e até mais. Valeu!